Olá pessoal, hoje é dia 16 de junho de 2021. Para as pessoas que ainda são comandadas pelo eu-ego, isto é, que as pessoas que ainda são apegadas a esse mundo material, infelizmente as suas almas vivem como se estivessem enjauladas. Literalmente a alma divina, semelhante a Deus, fica presa e refém do eu-ego e sem nenhuma liberdade verdadeira. Isso é uma opressão, uma vergonha, uma situação inadmissível e inimaginável. A alma, que é tão livre quanto Deus e hoje vive aprisionada, amordaçada, acorrentada e sem poder se manifestar por causa de um simples eu-ego, absolutamente inferior, destrutivo e não existente. O eu-ego ele só existe enquanto existir o apego. Mas a chave para libertar essa alma divina está num único só, em uma única ação. É eliminar esse eu-ego imaginário e inexistente. O eu-ego apegado é que mantém a alma enjaulada e amordaçada. Enquanto houver os quereres, os desejos voltados ao mundo material de forma egoísta, o eu-ego vai estar enjaulando e amordaçando o eu-alma absolutamente divino. Mas é essa mesma mente livre do eu-ego que vira a chave para a liberdade total dessa alma. Elimine esse eu-ego e aí a mente faz o resto. Eliminando o eu-ego, a mente vai fazer com que tenha um campo absolutamente limpo e fértil e sem as interferências negativas do eu-ego, e aí é nesse campo que o eu-alma passa a se manifestar de forma absolutamente natural e de forma absolutamente automática. E quem decide se vai eliminar esse eu-ego, ou então quem decide se vai continuar com esse eu-ego, é simplesmente as pessoas. Tudo depende de cada um. E para isso não adianta orar, como sempre digo. É preciso se desapegar, porque enquanto você está orando, na verdade é esse eu-ego, apegado egoísta, que está orando. Na verdade, Deus não ouve o eu-ego, que nem existe e é absolutamente destrutivo. É você que mantém a alma trancafiada, é você que se ilude com isso e você que passa a sofrer por isso. Todas as negatividades, todos os sofrimentos, sem exceção, desde uma simples crítica, um inconformismo, uma impaciência, uma intolerância, uma preocupação, um estresse, tudo isso nasce do eu-ego. Então, não existe uma pessoa que ainda se identifique como sendo o eu-ego, tenha apegos a esse mundo material, que esteja livre das negatividades, das fraquezas e dos sofrimentos. Porque o eu-ego é a causa de todas as negatividades e sofrimentos na vida de todos, inclusive problemas familiares, problemas com os filhos, relacionamento, etc, etc. Ou você liberta a alma e se torna insábio, infeliz, próspero, por merecimento, absolutamente harmônico e absolutamente virtuoso e com a mesma sabedoria de Deus. Ou você liberta a alma e se torna neste ser divino, ou o caos do apego, todos os caos dos apegos vão continuar na sua vida. E para os apegados, eles vão pagar um preço muito alto, um preço altíssimo, com os sofrimentos, com as desavenças, com filhos, problemas com os filhos, financeiros, problemas profissionais, etc, etc. Então, não existe problemas isolados na nossa vida. Esse é um problema
como as pessoas costumam dizer, esse é um problema meu profissional, esse é um problema de relacionamento com o filho, um problema financeiro, um problema familiar, etc, etc. Não, a causa de todos os sofrimentos, negatividades, de todas as insatisfações na vida, só tem uma única fonte, e essa fonte se chama eu-ego, em função dos quereres apegados. Então, ou você continua apegado ou se desapega. E aí você é literalmente premiado com tudo que Deus já te deu. Deus já te deu absolutamente tudo, desde sabedoria, tranquilidade, paz, harmonia e a merecida prosperidade. Você não tem que procurar absolutamente nada. A única coisa que está ao seu alcance é se desapegar. É você que cria os quereres, é você que tem que eliminar esses quereres apegados. Simplesmente isso. O resto acontece tudo naturalmente, acontece tudo automaticamente. É você que escolhe, é você que decide o rumo, o destino para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua profissão, etc, etc. Você que mantém aprisionado a alma, ou é você que vai libertá-la? A decisão é unicamente sua e de mais absolutamente ninguém. Nem Deus vai interferir para que você elimine os seus apegos. É obrigação sua, porque todo querer apegado egoísta foi criação sua. Deus não te deu nenhuma qualidade negativa ou ruim, como o eu apegado, como o eu-ego. Foi criação sua, então cada um vai ter que se livrar dela. Lembre-se, na verdade, é você que está escravizando a si mesmo. Ou você pode ter esse poder de libertar a si mesmo. Tudo depende se você vai ou não, se vai decidir ou não continuar apegado ou vai decidir e definitivamente praticar o desapego e se livrar desse eu-ego. Mas é ser muito ignorante, escravizar a si próprio. E o pior, voluntariamente. Ninguém faz isso, nenhum animal escraviza a si próprio. O ser humano é o único dito inteligente que escraviza a si próprio e voluntariamente. Todo apegado está escravizando a si próprio porque você quer, e através desses quereres apegados, egoístas, materialistas, você escraviza a si próprio, enfraquece e envenena a si próprio. Isso tudo só por causa desses quereres egoístas, mesquinhos, materialistas, emanados pelo eu-ego. Não existe nenhuma sensatez nessa decisão de continuar apegado e deixar o comando da sua vida, da sua família, do seu trabalho à mercê desse eu-ego absolutamente venenoso e destrutivo. Pense, você que decide pelos quereres egoístas, inferiores e materialistas, você que decide aprisionar a sua natureza sábia, feliz, próspera, harmônica e virtuosa. Pense se essa decisão é correta para a sua vida. Pense se essa decisão de se continuar apegado, egoísta, materialista, fraco, nervoso, negativo, etc., etc., é a decisão correta para a sua família, para os seus filhos, para a sua atividade profissional. Eu creio que é uma decisão absolutamente falsa, se não absolutamente ignorante, porque ninguém veio aqui, ninguém está vivendo aqui para atazanar a própria vida, escravizar a própria vida. Todo mundo tem grandes sonhos, tá? Só que esse sonho é irrealizável através do eu-ego. E você não precisa nenhum sonho para você se autorrealizar aqui como um ser divino e um ser absolutamente próspero. Por que você não precisa de sonho nenhum, meta nenhum, querer nenhum?
Porque você já é feito à imagem e semelhança de Deus. Você já tem paz, tranquilidade e felicidade. Você é a própria prosperidade. É o que diz na Bíblia. Primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado. Então tudo lhe será crescido. Essa é a regra de Deus. Então, isso é imperativo. Desapegue e tudo será crescido na sua vida. Agora, com o apego, não haverá nada absolutamente divino. Tudo será uma vida absolutamente infernal, venenosa. Com os apegos, vocês aprisiona e impede a manifestação de tudo aquilo que hoje você procura com o apego. Hoje você procura paz, tranquilidade, felicidade, prosperidade, etc, etc. Tudo isso que você procura através do apego é irrealizável. Por que é irrealizável? O apego é causa negativa que só traz consequências negativas, por isso é irrealizável, é impossível. Então, desapegue-se, e aí a sua alma pura, semelhante a Deus, é a causa divina, que vai só trazer resultados divinos para a sua vida. Então, não existe outro meio. Não existe outro meio, só existe um meio, que é o desapego. Impossível de imaginar até uma peça teatral tão ignorante como as que as pessoas estão vivendo. Isso é uma tragédia para a vida das pessoas. As pessoas usam de causas negativas e querem e sonham com objetivos e com metas e com resultados divinos. Isso é impossível, né? Isso é o mesmo que você manter preso numa corda o seu melhor cão farejador, o seu melhor cão farejador de trufas negras e soltar o leão para caçar trufas negras. É impossível. É claro que o leão vai devorar o cão preso numa corda qualquer. E você vai ficar, além de ficar sem o cão, vai ficar sem as trufas e é bem capaz do leão também te devorar. E isso é ser muito insensato. Então, você não pode caçar com o objeto errado, com o instrumento errado. Você não consegue a felicidade, a tranquilidade verdadeira usando instrumento errado. E o eu ego é o instrumento mais errado que você pode usar na sua vida, porque ele é altamente destrutivo, 100% destrutivo. O eu ego é absolutamente egoísta e, primeiro que nem existe, é inexistente. Então você está usando um instrumento inexistente para realizar a sua vida divina. Isso é impossível. Mas é exatamente isso que os apegados estão fazendo todos os dias. E pior, estão com esperanças, estão sonhando, estão objetivando, estão planejando, estão almejando que o leão encontre as trufas, e deixando o cão farejador preso. Olha, quando o leão ele só consegue farejar sangue e carne. O leão não fareja trufas dos seus sonhos, tá certo? O leão só consegue farejar sangue e carne. O eu ego é exatamente isso. Ele só sabe farejar, buscar a autodestruição, a autocondenação, o autossofrimento. É isso que está acontecendo com as pessoas. E aí as pessoas ficam sem saber por que sofrem tanto. Simples, é o eu ego. Os apegos leoninos do eu ego, eles só conseguem farejar egoísmo. Os quereres leoninos do eu ego só conseguem farejar materialismo, ganância, possessividade, etc, etc. Só coisas absolutamente negativas. E ainda assim,
ao invés de aprisionar e controlar o leão do eu-ego, as pessoas deixam soltos, livres, e deixam o cão farejador de trufas, a sua alma divina, que só sabe coisas boas e divinas, absolutamente preso. Não acredite nesse eu-ego. Elimine, negue a existência desse eu-ego. Você não é esse eu-ego que nem existe. Por quê? Porque quando você se desapega, o eu-ego absolutamente desaparece, tá certo? Então, pratique se desapegar desse eu-ego leonino, desses apegos egoístas, que estão literalmente devorando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade e todas as suas virtudes, inclusive o seu amor puro, sincero, ininterrupto, divino e eterno recebido de Deus. Lembre-se, qualquer querer é uma demanda, qualquer querer é uma cobrança, qualquer querer é uma imposição, é um autoritarismo, é uma ditadura, é um comando imperativo, é ríspido, é impaciente, é intolerante. Qualquer apego é restritivo, desrespeitoso, altamente negativo, tóxico e venenoso para você e para os outros. A não ser que o outro seja um desapegado e virtuoso. Se você dirigir o seu egoísmo do eu-ego para uma pessoa desapegada e virtuosa, esse não é afetado absolutamente por nada inferior e negativo. Mas quem é apegado, sim, vai ser afetado pelo seu próprio veneno e você vai injetar o veneno em si e vai injetar o veneno nos outros, principalmente nos mais próximos, que é a própria família. E todas essas imposições venenosas sempre causam reações negativas, também igualmente venenosas e humilhantes ou revoltantes para uns e para outros. E é por isso que a vida fica às avessas, os filhos, a família, o relacionamento e tudo mais ficam tudo às avessas. Quando deveria existir amor puro, não existe. Só existe apego possessivo, autoritário, desrespeitoso, impositivo, etc, etc. Mas os próprios apegados, mergulhados em suas ignorâncias, ficam se perguntando: por que a vida é ruim? Por que os meus filhos são assim? Eu nunca ensinei nada disso para os meus filhos. E, no entanto, eles estão indo para o caminho errado. É que todos os ignorantes não se acham ignorantes. Todos os apegados não se acham apegados. Todos que se identificam como eu-ego não acreditam que eles estão sendo comandados pelo leão absolutamente devorador da sua própria vida. Assim como todos os dementes não se acham dementes. O interessante é que os apegados, apesar da sua ignorância, ignorarem o eu-alma, eles se acham espertos, se acham religiosos, crentes em Deus, quando, na verdade, não tem crença nenhuma em Deus, porque é o eu-ego. O eu-ego é absolutamente negativo. Por isso que é uma grande ilusão. O eu-ego te convence de um monte de coisas boas, mas quando, na verdade, ele te torna uma pessoa absolutamente malévola. Como já disse, os apegados oram só para que Deus atenda os seus quereres e as suas aversões mentais. Oram a Deus quando estão sofrendo, quando estão em perigo, oram a Deus porque querem isso, querem aquilo, que querem dinheiro, emprego, sei lá o quê, tá certo? Quando nunca deveriam orar pelos seus quereres apegados. Ninguém deveria orar pelos seus quereres apegados e pelos seus temores. Na verdade, essas orações são uma ofensa a Deus, uma grande ofensa a Deus. É claro que Deus
jamais vai se ofender por absolutamente nada, muito menos pela inferioridade, pela ignorância mental dos apegados. Afinal, todos somos alma, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus sabe disso, é claro, é óbvio. Mas é sim uma ofensa pedir a Deus os seus quereres em suas orações. Por quê? Porque você está afirmando que Deus não tem amor, Deus não tem compaixão, que Deus não tem benevolência para com você em função dos seus sofrimentos, em função dos seus pedidos. Você está dizendo que Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, que Deus não é onipotente. E mais, você está tomando a iniciativa, você toma a iniciativa de que você deve lembrar Deus e indicar o que Ele deve fazer para você, e por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua finança. Você está indicando o que Deus tem que fazer por você, e de forma absolutamente egoísta, materialista, insensatez total. Pior, do seu jeito egoísta e mesquinho, que na verdade todos esses pedidos nessas orações é esse eu ego absolutamente egoísta que está fazendo esses pedidos. Por isso que é uma insensatez, é uma grande ofensa a Deus. E devemos parar com essa ignorância dos quereres apegados pedindo para Deus. O que Deus te manda fazer, as pessoas não fazem. O que Deus manda fazer, os apegados não fazem. E você quer que Deus te obedeça piamente em suas ordens, verdadeiras ordens. A gente deve deixar de ser teimosos, insolentes com Deus. Não é nada bom sermos teimosos e insolentes com Deus. Ele te manda desapegar. Ele te manda desapegar, mas você não obedece. Quando ele diz, primeiro conquiste o reino do amor puro, isso significa do amor puro e desapegado. Cumpra essa ordem. Ela é real, imperativa para você. Primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor puro e desapegado. Cumpra essa ordem. Então verás as vontades divinas, infinitas, gloriosas, abençoadas, abundantes, fluírem e acontecerem em sua vida naturalmente e automaticamente. Então, antes de você pedir as coisas para Deus, cumpra com o seu dever e obedeça o que Ele manda. E Ele manda você se desapegar. Primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor puro, e não do apego egoísta, materialista, mesquinho. Portanto, não ofenda Deus com a própria ignorância do eu ego, que nem existe. E o pior, depois de todas essas ofensas, entre aspas, muitos ainda ficam culpando Deus pelas próprias ruínas e desgraças e ficam cobrando Deus, dizendo que orei tanto, eu rezei tanto, eu pedi tanto para Deus, mas não foi atendido. Ó, santa ignorância do eu ego, mental apegado. Não obedeça o eu ego, obedeça a Deus. É muito mais sensato você obedecer a Deus do que obedecer esses quereres egoístas mesquinhos, absolutamente venenosos do eu ego. Como que alguém pode dar prioridade em obedecer o eu ego, absolutamente egoísta, e não dar nenhuma prioridade em obedecer os comandos dos sábios e do próprio Deus? Se as pessoas querem acusar ou culpar ou responsabilizar algo ou alguém pela sua situação angustiante, acuse esse eu ego mental apegado. Acuse o ego que só comete erros. Acuse esse eu ego absolutamente traiçoeiro, que nem vida própria tem. Tá certo?
mas isso as pessoas apegadas não o fazem. Ninguém acusa o eu-ego. Todo mundo dá suporte ao eu-ego que destrói a sua própria vida. É muita insensatez. Então, seja corajoso, faça, cumpra e obedeça os comandos divinos e sábios de Deus. A única coisa que você veio fazer aqui é se desapegar, eliminar esse eu-ego. Essa é a sua única missão nessa vida. Então, Deus te mandou fazer o seguinte, repetindo, primeiro, conquiste o reino de Deus, mas com apego, com egoísmo, com eu-ego, jamais você vai conseguir conquistar o reino de Deus. Somente com o desapego, com a eliminação desse eu-ego, você vai conquistar naturalmente e automaticamente. Você não tem que fazer absolutamente nada para conquistar o reino de Deus, porque você já é feito à imagem e semelhança dele. A única coisa que você tem que fazer é eliminar esse eu-ego que aprisiona e que fica camuflando e impede a alma divina se manifestar. Esse bendito eu-ego que só atrapalha a vida. Então, cultive essa nobreza divina e a nobreza humana te acompanhará. São as palavras de Mêncios, que são idênticas às de Jesus. Cultive a nobreza divina, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será crescido. Então, deixe de ser essa força negativa do eu-ego. Elimine esse eu-ego. Você não ouve Deus, mas quer que Deus te ouça. Essa é a sistemática do eu-ego. O eu-ego não ouve Deus, mas quer que Deus ouça a voz do eu-ego. Simplesmente impossível. Deus não te deu esse eu-ego. Deus não criou esse eu-ego para a sua vida. Foi você que criou e é você que tem que eliminar. Então, as pessoas não obedecem a Deus, mas querem que Deus te obedeça. Inverteu tudo. Inverteu absolutamente tudo. Por isso que a vida vive absolutamente invertida. Portanto, pratique desapego. Elimine as suas vontades egoístas, materialistas, focados nesse mundo material. Pratique apenas contemplar tudo que ocorre em sua vida. Deixe as vontades de Deus fluírem na sua vida. Não deixe as vontades do eu-ego fluírem na sua vida. Elimine esse fluxo dos quereres do eu-ego na sua vida. Deixe as vontades de Deus fluírem na sua vida. E a melhor forma de deixar as vontades de Deus fluírem na sua vida é apenas contemplando tudo que acontece na sua vida. Faça o que tem que ser feito. Apenas faça o que deve ser feito, mas não envolva os seus quereres e as suas aversões. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Boas práticas para todos, com bastante coragem, perseverança, determinação. Até uma próxima oportunidade.